pessoas que precisam passar por situações ainda mais fortes para crer que realmente o Criador vive, reina, que o Criador age, que o Criador opera todo o tempo com sobrenaturais, que está escrito de Gênesis a Apocalipse, demonstra o sobrenatural do Senhor. E o Senhor, Ele demonstra o sobrenatural justamente por causa da nossa incredulidade, da nossa dificuldade de simplesmente pelos nossos 5 sentidos observar toda a criação do Senhor e ver que nós, seres humanos, não somos capazes de fazer ou desfazer. Somos pessoas que necessitam da orientação do Espírito. Precisamos crer que o Criador é que age todo o tempo. Louvado seja Ele. Então, todas essas mensagens colocadas, é importante que vocês leiam todo o contexto. E se você ler, continuar meditando, né, nos evangelhos, você vai ver que o sobrenatural foi presente todo o tempo na vida de Yeshua. Ele andou sobre as águas, ele curou, ele ressuscitou, ele perdoou pecados, porque só ele poderia fazer isso. Ele se despiu da sua glória, se colocando como humilde. E ele é humilde, mas ali se colocou entre os humildes, melhor dizendo. Se colocou entre os humildes, entre os necessitados, porque essas pessoas estavam mais propícias a ouvi-lo. Claro que as pessoas tinham aí esperança de que ele viesse como rei para transformar tudo e destruir ali de uma vez por todas o sofrimento. Mas o Salvador, ele veio trazer redenção, que ocorre através da fé, confiança nas palavras dele que nos santifica. E eles demoraram um tempinho para entender, entenderam. Como eu li aqui em Lucas e em Mateus, você vê que na morte dele, ou melhor dizendo, no desprendimento ali do espírito, do corpo, em todo momento ele agiu em prol de vidas para que se arrependessem. Ele clama para que o Senhor perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, aos inocentes, aqueles que de alguma maneira pecaram contra o Criador, cabe buscar conhecimento. Não podemos dar como algo que não tem, não dar crédito se você não conhece, se você não busca entender. E muitas pessoas não têm força para buscar o conhecimento da palavra do Senhor. E serem convencidas pelo Espírito, serem convencidas pelos feitos que Yeshua fez, pela fé, confiar que ele agiu de modo extraordinário, que as palavras dele eram palavra de vida, como diziam os profetas. Para onde iremos se só tu tem palavras de vida? E como a própria palavra diz, o que ele fez, todos os livros não seriam suficientes para descrever, porque ele fez grandes coisas que foram presenciadas, não está escrito na Bíblia. Mas através do que está escrito, o Senhor nos dá a possibilidade de entender o agir dele, o sobrenatural dele. A vinda do Filho foi de modo sobrenatural, qual não é possível mais. Só ele nasceu de uma virgem, para não ter aí, né? Não tinha como não ser assim, tinha que ser. Ele tinha que vir dessa maneira. E a partir do seu crescimento, da sua compreensão, já fez prodígio, já fazia prodígio já desde criança. Então, o Senhor nunca parou de trabalhar. Tanto ele como o Filho têm trabalhado em prol de vidas, para que pessoas sejam libertas, para que chegue ao conhecimento nos lugares até mais difíceis de se propagar a mensagem do reino. O Criador dá-se um jeito, porque ele é quem age diante de todas as dificuldades, né?
Então, que possamos observar a palavra do Criador e ver todo o agir sobrenatural dele. Porque o que não faltou foi o agir do Senhor. O povo de Israel passou no mar seco. O Senhor supriu aquele povo, comida, de água, de nuvem, tocha de fogo à noite no deserto, que a temperatura baixa bastante, né? De dia, nuvem. Ou seja, fazendo aqui um resumo, o Criador ama o ser humano, a sua criação. E tudo que ele tem feito é para nos garantir vida com ele. De garantir que pessoas transformadas sejam orientadas pelo agir dele, pelas palavras dele, como filhos, para que possamos então nos tomar posse, né, de filhos. O Criador age o tempo todo. O movimento do sol, dia, como diz lá em Eclesiastes, o céu se levanta, faz o seu giro e rapidamente volta para o lugar de onde ele se levantou. O Criador, de modo sobrenatural, mantém a distância da nossa atmosfera aqui, o movimentar do sol, da lua, que está alinhadíssimo a toda a rotulação da terra, né? As marés do mar, a questão das estações. Ele fez tudo perfeito para que possamos ter vida, para que possamos respirar, para que possamos ser pessoas capazes de, fazendo uso dos 5 sentidos e ter sensibilidade de senti-lo e ver que ele está em tudo, que ele age em tudo de modo sobrenatural. O que não falta é sobrenatural do Todo-Poderoso, mas para isso precisamos ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e ser pessoas que ouvem a voz do Criador, que obedece como Abraão obedeceu, que persevera na confiança de que o Senhor vai prover como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Na cova dos leões, né? Ali o Senhor também estava com ele. O povo de Israel que o Criador supriu, o Criador operou por 40 anos para que esse povo fosse liberto, para que esse povo atentasse à vontade e à palavra dele, à voz dele, aos ensinamentos através da vida dos seus servos. O Criador continua agindo, enviando consagrados para enfrentar as batalhas em prol do povo de Israel, que foi no caso de Sansão. O Criador continua agindo, levantando reis segundo o coração dele para governar o povo, zelando pelo bem do seu povo. Em alguns momentos, quando Israel clamava muito por reis, que eram pessoas não consagradas, pessoas que não tinham a sensibilidade de temer ao Criador e ouvir as suas orientações, o povo sofria. Então perceba que quando se trata de providências, de coisas maravilhosas, não é pelo clamor do povo, mas é pela providência do Senhor. O povo clama às vezes quando estão passando pelas dificuldades. Aí elas clamam. Mas oxalá, seria maravilhoso que elas clamassem vivendo as bonanças, vivendo vida próspera, vivendo uma vida santa, clamassem por todo o tempo pela presença do Senhor. Para que Ele não nos deixe, para que Ele não se separe de nós, para que Ele não vire os ouvidos para não ouvir as nossas preces. Oxalá se as pessoas compreendessem a importância das palavras da boca do Filho, da vida, do caminho, do pão da vida, do Santo de Israel, que veio a este mundo com um propósito lindo e perfeito, para nos resgatar das trevas, para nos encaminhar para o caminho de luz, para fazermos a diferença, como filhos consagrados ao Senhor. Então, a palavra do Criador nos orienta, a palavra do Criador é que nos mantém na seta para o caminho da vida. Amém?
Então que o Criador continue agindo, continue nos dando discernimento da sua palavra, para que sejamos sim pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego, perseverantes, confiantes e que não se contamina com tudo que o mundo oferece, que não se ludibriam, né? Melhor dizendo, ludibriam com as cantorias, com as músicas, com as idolatrias, mas que sabem exatamente ao qual Deus servimos e como servimos, como devemos ser, como que ele deve ser servido. Ele não é servido por mãos humanas, mas ele se agrada pelo nosso testemunho de vida. Quando a luz resplandece em nós, louvado seja o nome santo do Senhor, através da compreensão da palavra dele. Sabe essa transformação que o Senhor faz? É algo maravilhoso. Nossa vida, nossa visão muda. Amém? Então que o Criador continue agindo, retirando todo tipo de incredulidade, de idolatria, sentimento de repugnância, sentimento de ódio, sentimento de pessoas que não têm conhecimento bíblico e padecem. Que o Criador repreenda tudo isso para a glória dele, para que possamos ser de fato pessoas adoradores em espírito e em verdade, cautelosas, que sabem exatamente como viver nessa terra. Amém? Não se corrompendo, mas sendo orientadas pelo Espírito para um bem, não só, né, nosso e dos nossos, mas que possamos fazer diferença. O foco aí está na diferença, que possamos fazer a diferença. Amém? Louvado seja o Senhor e que a graça do Pai, o amor de Yeshua esteja com todos nós. Obrigada por assistirem até aqui.